Começando mais uma videoaula para o concurso de escrivão da Polícia Civil de Minas Gerais, ano de 2018, questões de informática. Hoje eu irei abordar exercícios relacionados às aulas que já foram apresentadas e o estilo de questão da banca FUMARC. Então vamos lá para os exercícios. Primeiro exercício, ano de 2006, Banca FUMARC, órgão CEMIG Telecom. Prova analista de vendas júnior. Atalho de teclado do navegador Google Chrome, versão português 52.0 ou superior, que abre a página Downloads. Então no edital fala a respeito também de teclas de atalho. Ele quer saber a tecla de atalho que abre a pasta Downloads. Então quando abrimos a pasta, o diretório, ou se não a pasta de downloads do navegador, em relação ao do Google Chrome, qual seria a tecla de atalho? Seria Ctrl J. Quando digitamos a tecla de atalho Ctrl J, ele abre uma nova guia, a qual aparecem os downloads que já foram feitos ou os downloads em andamento. Então, nesse caso, a questão correta é a letra B. Então, vamos lá para mais uma questão. Ano de 2006, Banca FUMARC, Câmara de Lagoa da Prata, assistente administrativo. Em relação às ferramentas de mídias sociais, correlaciona as colunas a seguir. Ferramenta de mídia social: 1. Facebook, 2. Instagram, 3. Twitter, 4. LinkedIn. Característica: rede social da categoria microblog. Rede social fundada por Mark Zuckerberg. Rede social de negócios voltada principalmente para fins profissionais. Rede social focada principalmente no compartilhamento de fotos e vídeos. Então vamos, se a pessoa não conhece todas as redes sociais, então a gente vai pelas quais que a gente conhece. Então a gente sabe que o Facebook, número 1, o fundador do Facebook foi Mark Zuckerberg. Então aqui já vamos marcar, para a questão correta. A banca FUMARC, ela não tem muito questão em relação à pegadinha. Ela já é mais direta nas respostas. Então a gente aqui sabe que aqui a segunda opção é a 1. Então a gente vai analisar todas as questões onde a segunda opção é 1. Então aqui a gente sabe que essa a gente já pode eliminar. Então essa letra E é falsa. A letra B, a segunda é número 1. A letra C também a gente já pode eliminar e a letra D tem número 1. Beleza. A gente vai para número 2, Instagram. Então a gente sabe que o Instagram é a rede social focada principalmente no compartilhamento de fotos e vídeos. Então a gente vai procurar Instagram e vai marcar aqui, ó, rede focada principalmente no compartilhamento de vídeos. Então aqui é a 2. Beleza. Vamos procurar a 2 como a última resposta. Então aqui já ficou a letra B e a letra D, e a letra correta que nos disponibilizou foi a letra B. Então a gente vai analisar as outras, né? Vamos pular. Twitter, rede social categoria microblog. E vamos ver a outra que sobrou. Rede social de negócios voltados principalmente para fins profissionais. O LinkedIn, ele é uma rede de empregos. Rede de negócios, então, aqui a gente tem a número 4, que é o LinkedIn. E o que sobrou foi o Twitter, 3. Então a gente vai conferir a resposta. Então é 3, 1, 4 e 2. Então a resposta correta é a letra B. Uma questão fácil, sem nenhuma pegadinha na questão. Ano de 2003, 2016, Banca FUMARC, Câmara de Lagoa da Prata, assistente administrativo. São exemplos específicos de um navegador de internet, mais uma vez conteúdo cobrado no edital, e uma ferramenta de correio eletrônico, respectivamente. Então ele quer saber um navegador e uma ferramenta de correio eletrônico. Os navegadores, eles podem ser os comuns: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Firefox. Então vamos verificar primeiro o quesito, navegador de internet. Então aqui tem Google Chrome. Aqui tem Internet Explorer. Essa não é um navegador. E aqui tem Mozilla Firefox. Vamos pular essa C. E agora ele quer saber uma ferramenta de correio eletrônico. Uma ferramenta de correio eletrônico para o envio de e-mails e recebimento.
Ela pode ser o Microsoft Outlook, pode ser o Mozilla Thunderbird, que são as mais comuns. Então a gente vai analisar esses quesitos. Então lá, letra A, Google Chrome, Microsoft Outlook. Ó, já encontramos a resposta, mas vamos analisar as outras. Letra B, Internet Explorer, Google Chrome. Temos dois navegadores, ele quer um correio eletrônico. Letra C, Outlook, Internet Explorer. Aqui a gente tem um correio eletrônico e temos um navegador, ele quer o contrário. E letra D, a gente tem um navegador Mozilla Firefox e o Google Chrome também é um navegador. A resposta correta é o Google Chrome e Microsoft Outlook. Resposta A. Vamos para a próxima. Ano de 2006, Banca Fumarc, Prefeitura de Matosinhos, assistente administrativo. Tecla de atalho que aplica o efeito itálico na fonte de um texto do Microsoft Word versão português Office 2010. Então ele quer saber qual a tecla de atalho que aplica o efeito itálico. Então a gente tem as teclas de atalho que também que serão cobradas no edital. Então eles gostam muito de teclas de atalho, imagens, e vamos para as questões. A primeira coisa quando a gente aplica um efeito são as teclas de controle. Então para o quesito de eliminação, então a gente já sabe que as teclas de controle que aplicam negrito, itálico, sublinhado. Então a primeira coisa é a tecla começar com Ctrl. Então a gente sabe, pode ser a letra B ou pode ser a letra C. Aí vamos ao seguinte, para aplicarmos o efeito negrito é Ctrl N. Para aplicarmos o efeito sublinhado, Ctrl S. E para aplicarmos o efeito itálico é Ctrl I. Então a resposta correta é a tecla de controle Ctrl mais o I. Resposta correta, letra C. Ano de 2015, Banca Fumarc, Prefeitura de Belo Horizonte, assistente administrativo. A tecla de atalho usada para selecionar todo o conteúdo de uma pasta no Windows Explorer no Microsoft Windows 7, versão portuguesa, é Ctrl A, Ctrl P, Ctrl S ou Ctrl T. Então a gente quer selecionar todo o conteúdo na pasta. Então quando a gente quer selecionar todas essas informações como se isso aqui fosse uma pasta, a tecla de atalho usada nesse quesito é o Ctrl A. O Ctrl A seleciona todo o conteúdo da pasta, conteúdo de arquivo, tem conteúdo de pasta. Porque o Ctrl P é imprimir. Então a resposta correta, A. Ano de 2014, Banca Fumarc, órgão PCMG, investigador de polícia. Assinale o comando padrão, vamos destacar padrão do sistema operacional Linux, para excluir um arquivo. Se entendermos um pouco de comandos Linux também, se a pessoa não estudar os comandos, nada de software livre, ela vai por dedução. Então ela vai poderá, podemos ou é del ou é delete, ou ela não vai conhecer essa palavra nem essa outra. Só que para excluir um arquivo no Linux, se a pessoa não estudou, ela vai marcar uma dessas duas. Se a pessoa estudou um pouco dos comandos básicos de Linux ou dos comandos padrões, ela vai marcar RM. O comando RM ele é responsável para remover arquivos. Se desejamos remover um diretório, colocamos um parâmetro "-rf". Com isso, e falamos qual pasta desejamos remover. Então o RM removemos o arquivo, RM-rf remove a pasta. Resposta correta, D. Ano de 2014, Banca Fumarc, órgão PCMG, investigador de polícia. Selecione o endereço IP correspondente à classe B de rede. Então eu abordei numa aula anterior falando sobre endereçamento IP. E justamente eu falei a respeito das classes de rede. Falei da classe A, B, C, D. Então ele deu as questões pra gente. 10.1.2.1 A, letra B 126.128.0.1, letra C 172.16.01, D 92.68.01. Primeiro quesito dos endereços IPs, aqui ele não especificou, mas se a gente visualizar,
Sabemos que isso aqui são endereços IPv4. Então a primeira análise que ele começa em 0 e vai até 255. Essa é a primeira análise para a gente ver se tem alguma resposta que está fora do padrão de rede. Então a A não tem, a B também não, a C também não, nem a D. Então quer dizer que pode ser qualquer uma das 4. Mas ele quer saber da classe B. Então nenhuma resposta está incorreta em relação ao endereço IP apresentado. São todos os endereços IPs que existem. A segunda dedução que devemos fazer é se ele pedisse da classe A, seria mais fácil de identificar. Como também é mais fácil de identificarmos qual endereço IP não é. A classe A, se passarmos aqui nessa nova imagem, ela vai de 0 a 127. Então o 10 está presente na classe A. Então ele não é a resposta A. Ele não é a resposta B, que o 126 está presente na classe A. Vamos pular a letra C e vamos para a D. A D começa com 192. E a gente sabe que o endereço IP 192 ele é um endereço IP privado. E ele também está presente na classe rede C. Então a resposta correta é a letra C, porque ela começa no 128 e termina no 191. 172.16.01 é um endereço presente na classe B e também é um endereço IP privado. Então podemos utilizar esse endereço quanto esse em redes locais. Resposta correta, letra C. Vamos para mais uma questão. Ano de 2014, FUNMARC, PCMG, investigador de polícia. Assinale o sistema de gerenciamento de nomes que traduz URL em endereços IPs. Mais uma vez, estudamos na aula anterior referente a esse conteúdo. Eu não posso falar qual conteúdo, porque senão eu vou falar a resposta. Então ele quer saber qual é a tradução de URLs. URLs são os endereços www.exemplo.com.br em IP. Então vamos para as respostas. Letra A, DNS, B, DHCP, C, Gateway, D, IMAP. Vamos pular a letra A. DHCP sabemos que é um protocolo da camada de aplicação, o qual ele apresenta endereços IPs automáticos, que eles aparecem IPs dinâmicos, Dynamic Host Control Protocol. É o protocolo DHCP. Quando colocamos um IP automático no computador, o DHCP é o protocolo responsável para atribuir esse endereço IP. O GET é o endereço principal para termos acesso ao WAN, termos acesso à internet. Então, quando temos acesso à internet, é graças a esse recurso, o gateway padrão, que pode ser um host, pode ser um servidor, pode ser um firewall. E aqui temos o IMAP, que é um protocolo da camada de aplicação responsável para o recebimento de e-mails. Então, a resposta correta é a letra A, que é o DNS é o protocolo responsável por converter, por transformar, traduzir endereços IPs, as URLs, em IP, ou os IPs em URL. Então a resposta correta é a letra A. Espero ter ajudado, pessoal, na busca do conhecimento, e curtam e compartilhem o canal, e irei continuar focado nessa missão. Até mais.